Olá, aqui quem fala é a Madu e no episódio de hoje vamos explorar a Sala das Mulheres com a entrevistada Graciele Siqueira. Olá Madu, olá a todos os ouvintes do podcast Nemalcast. Meu nome é Graciele Siqueira, sou museóloga, atualmente estou como diretora do Museu de Arte da UFC e sou uma profissional que estou aqui no Ceará há 15 anos, em especial aqui neste Museu de Arte, atuando no gerenciamento do acervo museológico, pesquisa, gestão e área de exposição do museu. Primeiro, eu gostaria de perguntar qual a finalidade por trás da montagem da exposição das mulheres. Bom, quando a gente começou a pensar essa sala, que eu chamo de sala experimental dedicada às mulheres no museu, é muito em virtude de uma demanda do público, Primeiro que o público quer chegar no Museu de Arte e quer encontrar, para além das mulheres representadas no circuito de longa duração, quer encontrar também as mulheres fazendo parte dessa construção desse museu, desse pensamento museal, desse pensamento da arte dentro do espaço do MALC. Eu como gestora, mulher, como uma museóloga da casa e conhecendo bem o acervo do museu, eu comecei a refletir muito nos últimos tempos que a gente deveria começar a pensar até um espaço dedicado a essa produção das mulheres no museu aberta ao público, Já existem algumas pesquisas que foram feitas nesses últimos tempos por pesquisadores, por estudiosos da área de arte, que é tentando identificar essas mulheres no acervo do museu. E sempre quando a gente pensa o circuito de longa duração, é um circuito muito masculino do museu. Como são a maioria dos circuitos dos museus de arte do Brasil e do mundo. A gente encontra praticamente no percurso somente a sala de cultura popular hoje, que está montada nessa configuração com acervos de mulheres. As outras salas são do Chico da Silva, Aldemir Martins, Antônio Bandeira, Raimundo Sela, e a gente vai vendo que é uma necessidade, essa necessidade de dar visibilidade a um trabalho que mulheres pioneiras, mulheres que estão nesse mundo contemporâneo, nesses tempos atuais, pensando, refletindo, discutindo. Então, a ideia nesse momento é a gente apresentar para o público que sim, no Museu de Arte da UFC existe um conjunto produzido por mulheres para além daquelas que a gente sempre colocava em exposição. Heloísa Joaçaba, Anice Firmeza, Sinhada Amora, Daisy Griser, mas que a gente também tem outros nomes, e que esse conjunto, essa coleção, ela vem numa crescente nos últimos tempos, com a presença de exposições temporárias dedicadas às mulheres, muito do que tem acontecido no museu tem ficado como um registro de um tempo e uma necessidade, sim, do museu discutir e colocar à vista pública a presença das mulheres nesse circuito de longa duração, porque afinal, dentro do MALC, no dia a dia, nós mulheres somos a maioria, Então somos a maioria na equipe de técnica do museu, nas equipes de bolsas, Então assim, e por que não a gente começar a dar esse espaço e trazer à vez, trazer à luz essas mulheres que são tão importantes para a gente entender essa história da arte brasileira, esses silenciamentos, esses apagamentos, esses anulamentos da produção feminina na história da arte brasileira. Claro, sempre o nosso recorte acaba chegando e ficando pelo Ceará, porque é o recorte do MALC, mas a gente também não deixa de dialogar com uma produção nacional e internacional, porque a gente entende que esse acervo ele é muito maior do que apenas uma produção do Ceará. Graci, como foi feita a seleção das obras para compor a sala? A seleção das obras para compor essa sala, que hoje é experimental, é temporária, mas que a gente espera que
que em breve ela possa se configurar dentro do circuito de longa duração do museu como uma sala fixa, foi a partir do conjunto, né? Foi a partir dessa experiência, dessa vivência que eu tenho dentro da reserva técnica, de conhecer e de gerenciar esse acervo e de trazer tanto esses acervos que já são históricos, que já fizeram parte de uma série de exposições no MAUC, né? Então, como eu citei, Heloísa, Nice, Daisy Griser, Carmelita Fontinelli, Marisa Viana, o Yara Bartira, de alguma forma elas sempre participam de alguma mostra temporária do museu, ou quando a gente retrabalha e recorta algum tema para ser explorado no MAUC, né? Mas nesses últimos 5 anos, o acervo feminino, a presença feminina no acervo, ela cresceu, né? E algumas obras também que já fazem parte do acervo do museu há alguns anos, mas que não estavam emolduradas, puderam vir à vista pública. Então a ideia foi isso, foi encontrar e trazer e mostrar esse encontro dessas artistas que a gente poderia chamar as pioneiras do MAUC, né, que estão nesse acervo desde os seus anos iniciais ou ao longo desses 62 anos, mas também essas obras que entraram recentemente, que fazem parte de uma cena atual, de uma produção contemporânea, né? A gente tem muita artista mulher produzindo no Ceará, então a ideia é fazer esse encontro, né, de antigas com novas gerações de artistas mulheres no museu, nesse acervo, em especial nessa sala. A Sala das Mulheres, ela é uma coletânea incrível de vários tipos de artes, né? E dentre elas, tem alguma obra ou algum artista que faz parte que você gostaria de destacar? Bom, destacar alguma obra ou algum artista é um pouco injusto com alguma outra artista que não vai ser destacada, né? Eu considero que todas aquelas que estão ali em exposição, elas são importantes, ela tem seus destaques, né, e sua relevância por estarem ali. Mas eu chamo muito a atenção de obras, por exemplo, como a da Sinhá da Amora, que durante muitos anos, mais de 10 anos, essa obra ficou apenas exposta numa sala, né, na sala do Consune, a sala do Conselho Universitário da UFC, e que o público que frequenta o museu não tinha acesso, né, que é um díptico. Destaco também a presença do bordado no acervo do MAUC, né? Lúcia Galvão, Annelice Lober, Lana Benigno, com essa produção têxtil, né? Trato também, quero destacar a presença de artistas que são servidoras da casa, servidoras da UFC, e que são parceiras nossas no MAUC, como a professora Alexia Brasil e a professora Aline Basso, né? Uma da arquitetura e outra do design e moda. E destaco essa presença também da Tomi Otaki, que eu acho que é um nome que extrapola o cenário nacional, né? Que extrapola esse cenário internacional da arte, e que mostra, né, como a gente está conectado na UFC, no MAUC, com essas dimensões que a gente diz que a UFC foi criada e foi pensada, desse regional pelo universal, né, e de mostrar essas diversas camadas que constrói essa produção artística, cultural e contemporânea, né, de 62 anos de acervo sob a responsabilidade deste museu e desta universidade. Então eu não destacaria só uma mulher, eu destacaria várias, porque eu acho que todas que estão ali, elas têm um destaque, uma importância, né? E as que não estão também, que estão no acervo, né? Que quando a gente for repensar o circuito de longa duração em 2024 ou 2025, que a gente possa incluir outras mulheres em outras salas, dialogando também com os homens do acervo. Grace, de que forma você acredita que a sala, enquanto pertencente ao circuito de longa duração do MAUC, contribui para a valorização da arte produzida por mulheres? Eu acredito que pensar, constituir, abrir essa sala às vistas públicas, ela tem uma grande contribuição
justamente para a gente entender esse papel da mulher na arte, né, no trabalho. Eu acho que isso dialoga muito com o tema do Enem no sábado, né? No domingo, como alguns trabalhos que são realizados e feitos por mulheres, eles são invisibilizados. A gente vê muito isso no trabalho doméstico, mas a gente também precisa ver que na arte, né, a mulher, quando ela vai para a arte, é porque ela é um hobby, não é uma profissão, né? Querem colocar como isso, não quer colocar como uma atividade principal. E o quanto isso é desafiante, né, para as mulheres construírem suas carreiras artísticas como uma profissão reconhecida, bem remunerada. Então, eu acho que a sala, ela traz essa visibilidade, né, para essa produção da arte local, nacional e internacional, mostra e coloca em xeque como os nossos circuitos de exposição, não só do MAUC, mas de grande parte dos museus nacionais e dos museus fora do Brasil, eles são percursos muito masculinos, né? O quanto a nossa presença enquanto produção técnica, artística, ela fica invisibilizada. Então eu acho que não é só colocar para o público que tem artista no acervo, mas também é trazer discussões que são mais profundas, que mexem com outras camadas da construção da nossa sociedade, né? Do quanto a mulher ela é invisibilizada em todos os papéis, né, que ela ocupa. E o quanto é importante a gente dar destaque, colocar a vistas públicas, fazer pesquisa sobre esses acervos, divulgar, falar sobre essas mulheres, porque é a forma como a gente também tem de, né, unir nossas forças e mostrar a potência criativa, intelectual, de conhecimento, de força que dizem tanto que nós temos, né? Então eu acho que essa sala ela contribui muito para isso, para mostrar o quão importante, o quão sensível e o quão frágil é o lugar da mulher dentro da história da arte. E para finalizar o nosso episódio sobre a Sala das Mulheres, eu gostaria de fazer a última pergunta. Você pode falar um pouco sobre alguma proposta de mediação interativa ou imersiva que as pessoas podem ter acesso durante uma visita presencial ao MAUC, com a intervenção do núcleo educativo? Pensar uma proposta de mediação para a Sala das Mulheres, eu acho que deveria começar pela pergunta: quantas mulheres artistas nós conhecemos? Quantas mulheres artistas estão presentes em acervos de museus? Quantas mulheres fazem parte de circuitos de longa duração, com exceção, é claro, daquelas que fazem parte do imaginário nacional, como Anitta, Tarsila, Tomi Otaki, Beatriz Milhazes, Denise Varejão, mas quantas mulheres nós conhecemos? E eu acho que uma proposta de mediação é a gente sentar na sala e olhar para essas produções, olhar para o que essas mulheres estão representando em suas telas, em seus desenhos, em suas gravuras, em seus bordados, nas suas mais diversas expressões artísticas que estão ali colocadas, e sair refletindo, né? Quais são essas mulheres que estão nessa história da arte e quantas mulheres estão invisibilizadas, quantas histórias foram deixadas de contar dessa produção feminina. Então, porque a gente pode partir do desenho, a gente pode partir da técnica de gravura, técnicas de óleo, de bordado, mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que essa sala, essa presença feminina nos faz refletir sobre questões que são muito e muito mais profundas, né? Tanto para produção feminina, né? E essa sala não deve ser uma reflexão só para mulheres, mas também para os homens, né? Porque normalmente os homens costumam muito validar e avaliar o trabalho feminino, gostam muito de mensurar a nossa qualidade, mas muitas vezes eles desconhecem todas essas mulheres que estão, né, em acervos públicos e produzindo muitas vezes com situações que são muito difíceis, né, que está ali naquela vida paralela de cuidar de uma casa, de filho, de estudo, e isso não é colocado como um ponto principal. Então,
eu traria essa questão: quantas mulheres nós conhecemos? Vamos fazer uma lista, né, de artistas mulheres que nós conhecemos no Ceará, que nós conhecemos em Fortaleza, que nós conhecemos no Nordeste, que nós conhecemos no Brasil, que nós conhecemos no mundo, porque essa lista vai ser sempre menor do que a lista de homens artistas que nós conhecemos. Então eu acho que esse é um ponto de mediação que é muito interessante para a gente refletir sobre o papel e a presença da mulher na história da arte. Não apenas como representada, mas também como esse lugar da produção e da criação. Esse foi o nosso episódio de hoje sobre a Sala das Mulheres. E fica aí o convite para você visitar o museu presencialmente. A gente sabe da importância que é ocupar o museu, ocupar todos os espaços universitários. Gostaria de agradecer a Graciele, foi muito bom escutar ela, ter essa oportunidade de saber um pouco do grande conhecimento dela, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Madu, pelo convite, agradeço a você, a Camille e ao Israel e a Isadora, né, que é nossa pedagoga e coordenadora hoje do Núcleo Educativo, que vem fazendo, né, e orientando vocês, e vocês vêm produzindo com maestria esse podcast, esse projeto que é inovador, que estabelece outra relação do museu, da arte com a sociedade, né, que coloca vocês, estudantes, bolsistas do núcleo educativo, bolsistas do museu, como protagonistas de projetos de pesquisa, né? Que bom que nessa equipe de pessoas que estão por trás desse podcast, nós temos 3 mulheres, né? 3 mulheres que são pesquisadoras, que são educadoras, que são profissionais desse ambiente da arte, pensando e executando. Então aqui também a gente mostra a força da presença feminina nesses bastidores dessa conversa que a gente está tendo hoje, né? E eu sempre ressalto quanto esse projeto enche meu coração de alegria, né? De ver o museu, ver o núcleo educativo traçando novos caminhos, novos projetos, estabelecendo outros vínculos e outras relações com o público, né? E como a gente vai construindo isso a partir do circuito de longa duração do museu, a partir das exposições temporárias, e o quanto isso é rico para todos nós que fazemos esse museu, para todos nós que estamos todos os dias trabalhando em prol da arte dessa universidade. Então, agradeço muitíssimo pelo convite e ressalto o quão feliz estou aqui hoje de conversar um pouquinho sobre esse projeto dessa sala experimental das mulheres no Museu de Arte da UFC. Muito obrigada. Então é isso. Obrigada por nos ouvir até aqui. Espero que as informações tenham sido boas e relevantes. E contamos com a sua audiência para o próximo episódio. Até a próxima!